Começando mais um Me Casa com muito amor, com muito carinho. E olha, hoje nós vamos tratar de um tema que eu particularmente estava há muito tempo esperando, e eu tenho certeza que você que está assistindo a gente também. Sim. Hoje nós vamos falar de um troço que, assim, é a vida, é a alma de dentro de uma casa, depois de pronta, depois de decorada. Nós vamos falar de quê? De iluminação. É isso aí, Bartô. Não é isso? Muita informação relevante para o público. Muito. O que eu quero dizer é o seguinte, vai lá, você vai comprar um baita de um sofá, você vai comprar uma excelente cômoda, sabe Deus o quê? Você vai gastar um puta de um dinheiro na sua casa, só que aí você não pensou num detalhe, a iluminação disso tudo, a valorização dessas peças que você gastou, um absurdo, e o que elas podem causar no teu dia a dia, te deixar mais alegre, te deixar mais feliz, te deixar triste ou não, isso tudo depende de uma coisa muito simples, chamada iluminação. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza absoluta que para você vai ser algo novo e que vai mudar a tua vida. E, pessoal, fiquem até o final, porque hoje a gente vai falar de luz branca, luz amarela, de cromoterapia, como a luz impacta na sua vida, no seu humor. Fiquem até o final, que o assunto é muito bom. Então, antes de mais nada, eu quero começar cumprimentando os meus companheiros. Não ganhei a cozinha ainda, mas... Ó, Cassinho, simplesmente o CEO da maior empresa de imóveis planejados do país. Obrigado, Bartô. E do lado do Cássio, o meu lindo Matheus, cortou o cabelo, presta atenção que tá lindo. Cortei pro seu aniversário, Bartô. Exatamente. Parabéns aqui ao vivo para você. E o Bartô fez 39 anos essa semana, né? 32. 32? Não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto muito sério. Eu vi a arca sendo construída, esquece. E Matheus nada mais é do que o dono dos paus que ele encaixa e fabrica naquela fábrica maravilhosa. É o cara que sai de lá com tudo pronto para sua casa. E aí, Cássio, eu queria que você mostrasse e apresentasse para as pessoas essas duas pessoas maravilhosas que transformam a vida das pessoas com luz. Agora com isso aí. Hoje nós estamos aqui com convidados que conhecem muito de iluminação. Nós estamos aqui com o Nilson, dono da empresa Ideal Luz, que atua bastante no litoral paulista e em São Paulo também. Tem mais de 20 anos, falou que tem mais de 20 anos de força aqui com a gente. Que mexe com força, profissional eletricista, hoje dono de uma empresa grande que atende bastante construtora, residência. Seja bem-vindo, Nilson. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Bartô, Matheus. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência aí com os ouvintes de vocês. Que legal. E estamos aqui também com o Carlos. Como que é o nome de vodka? Posso falar? Pode. Chibelski. Se você estiver na balada, você chega no cara do bar e fala, irmão, dá um Chibelski aí com gelo para mim, por favor. Vai aparecer o Carlão. Carlos Chibelski. Só não pode espirrar depois. É isso aí. Carlos Chibelski, seja muito bem-vindo. Arquiteto especialista em iluminação, né? Se formou em 86 na área de arquitetura e falou que conheceu a iluminação e se encantou. Diz que a luz abriu para você. Diz que passou 20 anos aí na escuridão. Conta mais como é que foi isso aí. Foi realmente isso. Eu tive durante um certo período também a experiência como docente numa conceituada instituição de ensino, na formação de pessoas que estavam fazendo o curso de design, de interiores, iluminação, e ali eu contava muito essa história. Começava dizendo que eu me formei no século passado. Aí já traz uma... Que é uma verdade. Que é uma verdade. Que é uma verdade. Vamos falar a verdade aqui, que nós pertencemos ao século passado. Ao século passado. Exatamente. 86, estava eu lá colando o meu grau no Mackenzie. Eu acredito que está colado até hoje, apesar que a tecnologia das colas antigamente era diferente das de hoje, mas acho que está colado até hoje. Então, em 86, eu saí lá do Mackenzie como arquiteto, encantado com a possibilidade de fazer belos projetos, e fiz muitos projetos de residências de alto padrão e tudo mais, e caí logo na obra, não ficava muito em escritório, eu ia mais para a obra. E o tempo foi passando. Em 2010,
é que eu fui fazer uma especialização em iluminação, uma pós-graduação em iluminação. E eu tive que confessar, eu não sei como é que eu vivi tanto tempo nas trevas, porque a arquitetura passou a ter outro significado para mim. Eu compreendi com muito maior profundidade a importância da luz na arquitetura. E, obviamente, dentro do espaço interno que a gente habita, na combinação com o design, na combinação com a decoração, na combinação com os móveis e tudo, enfim. E essa é a minha trajetória profissional, resumidamente falando, né? Legal, muito legal, porque o pessoal de casa aí também não deve ter a mínima noção do quanto a luz é importante no projeto, né? A gente estava conversando aqui e é uma coisa muito interessante que tem que ser dita e deixar muito claro. Você pode não ter móveis na tua casa, mas você tem que ter luz. E se você tiver luz, dependendo da situação, você não precisa ter móveis. Não é isso? Certo ou não? É um pouco disso, e eu completaria de maneira meio irônica, onde eu digo que no escuro ninguém fica, basta acender uma lâmpada. Só que isso não tem nada a ver com a iluminação adequada de um ambiente. A ironia consiste exatamente nisso. A iluminação, muito pelo contrário, ela torna o ambiente muito mais aconchegante, muito mais seguro, muito mais saudável, porque a luz está relacionada diretamente ao nosso bem-estar, à nossa saúde, né? No início o Cássio falou, depois daqui a pouco a gente entra nesse ponto, né? Mas é bacana já falar isso, sabe por quê? As pessoas pensam que luz é aquele rabicho que você puxa e pendura a luz. Não é. Não é isso, Nilson? Não é nada disso, né? Hoje a iluminação ela faz parte de um projeto da pessoa viver bem, não é? Porque, por exemplo, a gente entra em casa, eu sou um cara que eu preciso de muita luz. Eu não sei se eu vivi nas trevas ou não, que diabo foi, mas eu sou um cara que eu sinto muito a ausência de luz. Eu gosto muito de iluminação. Quem me ama é a Eletropolo e por aí vai. Porque a minha casa, cara, eu vou entrando e vou acendendo luzes para tudo quanto é canto, porque eu acho muito saudável, né? O ambiente claro, iluminado, dá uma satisfação muito grande. Sim. Mas aí o Cássio estava me ensinando que hoje existe luzes que você vai dimensionando no ambiente e vai te tornando, às vezes, sim, até feliz, alegre, sim, contente, satisfeito. E hoje a luz é um fator muito importante dentro de um projeto. É isso mesmo? Exatamente. Normalmente as pessoas não pensam assim. Exato. Deixa a luz para o último caso, né? Mas deveria ser uma das primeiras coisas a ser pensado no ambiente, como você falou, deixa o ambiente mais agradável, interfere no organismo da pessoa. Uma luz inadequada, por exemplo, pode causar insônia. E são coisas que, assim, as pessoas... Que ninguém fala e ninguém se importa, entendeu? Né? E até são erros que são cometidos por muitos profissionais. Legal. Esse é até um ponto legal que você falou da luz inadequada. O que seria uma luz adequada e uma luz inadequada? Varia com o ambiente, com o propósito do ambiente? Sim, varia com o ambiente e com o propósito. Por exemplo, quando você vai dormir para a cama, você não quer aquela luz te incomodando e tal. O ideal é zero luz, né? Entendeu? Quanto menos luz, mais aconchegante e por aí vai. Entendeu? Mas tem que ter uma luzinha para namorar, né, velho? Não. Peraí, tem que ter uma luz, naquela luzinha, claro. aquela fitinha de LED atrás da cabeceira. Mesmo porque o namoro tem tudo a ver com hormônios, né? E a luz consiste exatamente nessa questão quando a gente vai falar de luz e saúde, ok? Porque falar que a luz amarela, luz branca, estimula, deixa mais ativo, menos ativo, mas o porquê disso? Vamos lá. Luz são ondas eletromagnéticas. A luz, como onda eletromagnética, ela percorre um caminho no espaço até atingir um órgão receptor que nós possuímos, que nos permite codificar o meio que a gente se encontra. Estou falando dos nossos olhos.
Os nossos olhos é por onde incide esse raio eletromagnético, que é a luz, ok? E aí é que começa todo o trabalho no nosso metabolismo, ok? Com relação à produção hormonal de serotonina, de endorfina, hormônios estimulantes e hormônios relaxantes, vamos dizer assim, ok? Grosseiramente falando, para resumir a questão. Então, dado essa incidência da luz dentro do nosso organismo, percebida pela nossa porta de entrada, que é os nossos olhos, com a íris, com a retina, com o nervo óptico, canalizando isso para diferentes glândulas do nosso organismo, ela gera a produção de hormônios que vai nos levar ao estado de relaxamento, ao estado de excitação, ao estado de atenção, né? Conhecer os olhos ajuda-nos a conhecer a importância da luz na nossa vida e como isso está relacionado com o nosso comportamento, com o nosso estado de humor, nossa alegria, nossa tristeza, nossa felicidade. E por isso que é muito importante, algumas pessoas dizem, tomar um banho de sol todos os dias. Não é só pela vitamina D, mas também estimula o corpo às sensações, à luz do sol, ou não? Tem a ver, claro, tem a ver como luz. O sol, como fonte radiante de luz, ele também emite ondas, e essas ondas têm tudo a ver com o nosso organismo. Aliás, foi lá que começou, né? Hoje, fazem apenas pouco mais de 150 anos que nós estamos acendendo luzes artificiais. Olha, que pouco tempo, né? 150 Se anos. pensarmos na história da humanidade, cara, olha isso. É muito tempo, é muito pouco tempo. É pouco tempo. Que nós estamos trazendo a artificialidade da luz para as nossas vidas. Porque, se falarmos de antigamente, o sol era quem determinava o nosso modo de vida, vamos dizer assim. Existe um conceito do círculo circadiano, que tem tudo a ver com, a partir do momento que o sol se põe no horizonte, atinge o pico e retorna para a linha do horizonte, trazendo o anoitecer. Durante séculos e séculos e séculos. Foi dessa maneira que o ser humano vivia. Que o ser humano vivia, ok? Então, a luz era a geradora das atividades humanas, né, causando exatamente diferentes estímulos. Então, a luz da manhã, pela sua intensidade, pelo seu comprimento de onda, a maneira como o raio incide tangencialmente na atmosfera e tudo mais, gera uma determinada produção hormonal num estado de alerta, que atinge o seu máximo no momento do pico do sol do meio-dia. Então, é a hora que a gente saía para caçar, para correr, para plantar, para semear, para pescar e tudo mais. É o horário natural do corpo. A luz está diretamente relacionada com a nossa atividade. Olha aqui. Isso é muito legal, né, Bartô? Porque quando você está dormindo de manhã e vem aquele nego chato acender a luz, e aí as sensações são totalmente horríveis. Se o cara acender a luz no meu zóio 9h30 da manhã, eu mando cortar lá na fonte. É sobre sensações mesmo, né, Bartô? Agora, o que é muito interessante que você falou, que a gente tenta reproduzir internamente na nossa casa esse ciclo. Exatamente. É aí que eu acho que é a parte mais importante, porque a gente nada mais está fazendo do que reproduzir este ciclo no momento que ele não é possível ser reproduzido. Perfeito. Não é isso? Exatamente. E é onde entra a iluminação a partir do momento que você chega em casa. Perfeito. Então, eu acho isso muito importante, muito interessante, porque quando a gente chega em casa, é engraçado, eu quero relatar aqui uma coisa muito sistemática, acho que é coisa de velho. Mas assim, eu chego em casa, se a casa está apagada, ela me causa uma sensação que não é boa. Se a casa está iluminada desde a garagem, quando eu entro em outro estado de espírito. É isso mesmo? Sim, porque a luz, ela age diretamente no nosso estado de humor. A luz, ela nos provoca sensações e emoções.
Você pode se alegrar na presença da luz, você pode se entristecer, você pode se relaxar, descansar, enfim, exatamente por conta dessa capacidade de interferência na nossa produção hormonal que a luz desempenha, é que gera esse tipo de sensações e de emoções. E nisso que a gente entra na chamada cromoterapia, né, Bartô? Que cada luz ela representa uma sensação. É isso? Como que a gente pode explicar a cromoterapia para as pessoas? Sabe aquelas banheiras que tem a luz verde, chuveiro, luz verde, luz amarela, luz vermelha? Isso, a cromoterapia é o quanto a luz incide em nós e causa uma sensação hormonal. É isso? Isso tem mais a ver com o comprimento de onda da luz, tá? A maneira como ela é percebida pelo nosso órgão receptor, que são os nossos olhos, ok? E, dado diferentes comprimentos de onda, ela gera diferentes estímulos. Então, a cromoterapia, eu não sou, embora seja um especialista em iluminação, a cromoterapia é um campo mais específico ainda dentro dessa especificidade. Então, o que eu posso dizer com o meu conhecimento adquirido na condição de light design, vamos dizer assim, é que diferentes comprimentos de onda estimulam diferentes partes do nosso organismo. Legal. Então, é onde a cromoterapia age. Sim. Ok? Então, é isso. Existe a diferença de comprimentos de onda, que são as diferentes cores que também. são as diferentes cores, né? Que geram exatamente essas sensações. diferentes sensações. Muito legal. Causando estímulos de euforia, de repouso, de relaxamento, de tranquilidade, de excitação. Diferentes comprimentos de onda geram diferentes estados de emoção. Agora a gente já explicou o quão importante é a luz para as pessoas, né? Agora a gente pode... eu estou entendendo aqui o seguinte, cara, a luz é fundamental na sua casa, na sua vida. Então, às vezes, o maridão chega em casa meio revoltado, acende uma luz pra ele, velho. Não custa nada, não é não? Fica a dica. Fica a dica aí, ó. Luz, tem que ser a luz adequada. Fala aí, né, Nilson? Ele é o contrário. Não pode acender luz se o cara está meio desconfortável. Não? Não. Igual o Nilson falou, tem que ser a luz adequada, né? Isso. Tem Mas, que ser aquela por luz exemplo... adequada para trazer ele para um estado de relaxamento e produção de serotonina, que é o hormônio relaxante. Mas se eu acender, por exemplo, logo de entrada, eu coloco aquela luzinha amarelinha. Faz um cenário, né? Isso. Um cenário, cria cenários. Você faz aquela luz amarelinha. Foi aí que eu me referi. Não bota para ele um holofote. Não. É como eu chego em casa. Eu chego em casa, na entrada de casa, logo na entradinha, tem uma luzinha que ela espolca assim, uns raiozinhos. Eu já falo, ô papai, entendeu? Aí eu entro para dentro de casa, a luz da sala tá aquela luzinha... E a luz dimerizada. Isso, dimerizada. Olha que nome bonito. Dimerizada. E no primeiro degrau, a patroa de roupão. Aí o pau quebra, velho. Bartô, legal isso que você falou. Vamos trazer aqui em termos mais práticos. Que tons de luz são melhor para produtividade? Que tons de luz são melhor para trazer esse estado de relaxamento ou trazer um pouco mais de foco? Quais são os tons? É branco, mais quente, mais amarelo? Agora vamos falar um pouco da mais iluminação vermelho, de casa, né? Vamos iluminação falar um pouquinho de casa. Assim, Como a gente fazer uma iluminação da sua casa ficar perfeita para você receber o bonitão? A gente falar da importância, a gente quis trazer isso de começo para falar da importância da iluminação na nossa vida, né? É claro que na nossa casa ali a gente tem o que é adequado para cada ambiente, né? Não que a gente vai só pensar na iluminação para estimular, para relaxar. Tem os momentos ali que a gente regula isso na casa, né? Tem as automações e tudo mais. Mas, para a gente trazer em meios práticos, dando essa introdução dessa importância, agora a gente vai trazer um pouquinho para a parte prática da casa da pessoa. Um projeto, por que é importante o projeto luminotécnico? O que se vê nesse projeto? Vamos dar
quais por ambiente, quais as luzes mais adequadas, por que um exemplo, na cozinha, por que é branco ou não amarelo? Então, trazer agora informação um pouquinho mais prática. E até complementando, Vinícius, como você falou da iluminação adequada, como você escolhe informações para realmente dar um projeto com a iluminação adequada para a pessoa? Olha, sendo os nossos olhos os receptores, digamos assim, dessa fonte luminosa que está ao nosso redor, eles codificam exatamente a questão do conforto, do estado de alerta, do estado de atenção. Isso tem a ver com comprimento de onda, isso tem a ver com temperatura de cor, dado a tonalidade da luz, ok? Que geram a produção hormonal. Por isso que é um assunto meio técnico dentro daquele assunto que nós começamos a falar anteriormente, com relação ao nosso órgão receptor, a geração de estímulos e tudo mais. Aí caímos na questão de temperatura de cor, que é a cor da luz, cor mais branca, mais amarelada. Diferentes temperaturas de cor geram diferentes produções hormonais, que geram, por sua vez, determinadas sensações e comportamento. E reações. Estado de alerta, luz que te deixa mais disposto ao trabalho. É aquela luz que está a pino no céu ou é aquela luz mais branca, de temperatura de cor, 4.000, 5.000, 6.000. Isso é um tema legal. Que hoje você vai comprar as lâmpadas, ela tem lá, lâmpada 3.000K, 5.000K, 8.000K. Isso. Né? O que significa isso para o público de casa entender? Quando ele está comprando uma lâmpada, né, ele, às vezes não sabe o que significa, se não perguntar. Né? Então, o que é uma lâmpada? Explica as variações delas e quais os tons dela, as padrões de mercado. Esse experimento, para ser explicado aqui, é uma coisa que fica até engraçada, até meio fora de contexto. Temperatura K é o grau Kelvin. Nós brasileiros estamos acostumados com os Celsius, graus Celsius. Sim. Okay? Só que esse K, do 3.000K, 4.000K, está relacionado à medição de grau europeia, americana, europeia, fora do Brasil, que é o Kelvin, grau Kelvin. Okay? Então, foi feito experimentos com relação ao aquecimento de uma barra e a diferença de tonalidade que aquela barra incandescente adquiria diante da temperatura que era imposta. Ou seja, e era medido em graus Kelvin. Então, 2.000 Kelvin tornava aquela barra de aço numa tonalidade mais amarelada, antes que ele entrasse em fundição, em incandescência. Então, ele era mais amarelado na temperatura de 2.700 K, ou seja, 2.700 Kelvin. À medida que essa temperatura ia aumentando, a tonalidade daquela barra de ferro que era aquecida, antes de entrar em fusão, ela ficava mais branca. Então, quanto maior aumentava-se a temperatura, 3.000 K, 3.000 Kelvin, ela ficava menos amarelada, mais clara. 4.000 K, 4.000 Kelvin, ela ficava mais branca. 6.500 K, ela ia branqueando antes de entrar em estado de fusão. Então, eles relacionaram, eu digo, sim, os bons da bola, né? Os doidos. Eles relacionaram a temperatura em graus Kelvin com a tonalidade observada na barra de aço antes da fusão. Olha que interessante, cara. Iluminação também. Sem dúvida, é interessante. Semana a gente fez um podcast aí de marmoraria, descobriu um monte de coisa, agora com iluminação também. Mas rapaz. vamos lá, contar, Nilson, depois de acabar esse podcast, pode ir pro boteco. Para velho. termos práticos agora, então uma lâmpada 3.000K é amarela e uma lâmpada 5.000K é branca. Perfeito. Resumindo para o público. Perfeito. É isso. Ficou a dica do Bicasa, aprendeu? O Quantos pessoal mil K é aprendeu lá, amarelo? Agora o pessoal vem uma- aprendeu lá na base, lá na fonte. Agora vem 3.000K é amarelo. Exatamente. E 5.000K, branca. Isso. Aprendeu? Que chama-se de branco quente, o amarelo, e o branco frio, que é o branco. Ô, Nilson, o Então, negócio já tá... intermediário. Não, peraí. Já tá complicado. Agora você zoou mal um pouco ainda. Mas isso é uma dúvida do pessoal, que tem isso no mercado. Branco quente, branco frio. Então o branco quente e o frio está relacionado à temperatura da barra desse experimento. Exatamente. Olha isso aí. Exatamente. Agora,
que é o amarelo, né? Uhum. De 2.700, 3.000K. E os outros? Porra, agora tudo fez sentido. Exatamente. Tem um intermediário aí que é entre o branco quente e o branco frio, que é o 4.000 kelvins. E esse é chamado de luz neutra. Luz neutra. Que é a luz neutra. Tá ali, né? Tá ali. Tá ali. Então, no mercado, quando a gente vai comprar lâmpadas, basicamente é essas 3 opções, né, Não, que a gente esse- tem para residências, mais utilizadas para residência. Essa é a história triste da coisa. De um modo geral, o público, o povo, aquele que compra lâmpada no supermercado, ok? Esse só vai encontrar 6.500K. Que é a branca. Branquíssima. Por quê? Porque ela é mais barata na sua produção. Porque o que faz a variação dessa temperatura de cor, dessa tonalidade da lâmpada, está nos componentes químicos colocados na fabricação da lâmpada. Ok? Então, essa diferença de tonalidade da lâmpada é dada no seu processo de fabricação, nos elementos químicos contidos naquele... Hoje, falando em LED, estamos falando em diodo. Antigamente, falando em lâmpadas fluorescentes, falávamos em gás e revestimento do bulbo da lâmpada, etc. Ou seja, a produção de uma lâmpada de 6.500K é mais barata, mais econômica do que uma produção de uma lâmpada de 3.000, 2.700K. Legal. Ok? Então, o que acontece? O público que compra lâmpada no supermercado, compra mais barato, cozinha, banheiro, quarto, garagem, casa do cachorro, qualquer lugar, bota a lâmpada, é 6.500K. Então, isso se generalizou. Então, essa questão de diferença de tonalidade só vai ser encontrado em lojas de iluminação especializadas em iluminação, ou na orientação de um profissional que faça o devido projeto luminotécnico. Ou seja, na Ideal Luz. E um detalhe, tem pessoas que acham que a lâmpada branca, ela ilumina mais do que a lâmpada amarela. Essa seria a minha pergunta. É outro mito. É mito. É tá? mito isso? É mito. Ó, presta atenção que vai rolar um mito aí. Olha a dica do Mikasa. Entendeu? Manda. A lâmpada branca, né, que branca fria, por exemplo, se ela consumir 9 watts, ela tem aí, vamos colocar aí 800 lumens. E a branco quente também consome a mesma quantidade de watts e tem o mesmo lumens. Se colocar o luxímetro embaixo dela, vai dizer ter que o ela mesmo lumens. tem a mesma capacidade de iluminação. Exatamente. Mas isso tem algum motivo específico? Não, Não, simplesmente que ela emite a mesma quantidade. É que é a de luz. sensação, por A ser branca e sensação. ser amarela. Se você chegar num ambiente e você colocar iluminação branca, aquele ambiente parece estar mais agradável, está mais frio, Uhum. de sensação mesmo. E a quente já dá mais. Lá em casa, dando como exemplo a minha experiência lá em casa com a Ju, a gente mudou recentemente para morar de aluguel e todas as lâmpadas da casa eram aquela branca mesmo. E aí chegava em casa, dava aquela sensação, puta, parece que eu tô no escritório, Exatamente. Trocamos todas as lâmpadas para luz amarela, uma outra sensação de relaxamento, Sim. bem-estar, é uma outra coisa. E se a gente observar, isso daí tem tudo a ver exatamente com a associação que a gente faz com a luz natural. Uhum. O sol da manhã, aquele que surge no horizonte, que coloca a gente em estado de alerta para ir para caça, pegar o arco e flecha e caçar, isso aí falando lá, né? Em termos Falando evolutivos. lá em termos evolutivos, né? É aquela luz mais branca, né, que tende a ficar ao pico no sol do meio-dia, que te coloca em estado de alerta na produção de hormônios que te gerem exatamente aquele estado de luta, de briga, de labor, a luz branca, ok? E essa é a associação que a gente faz. Então, numa residência, numa área de labor, ou seja, uma cozinha, uma lavanderia, às vezes um banheiro, dependendo da situação em que você quer fazer, você pode misturar 2 tonalidades no mesmo ambiente. Essa é uma pergunta que eu ia fazer também. Mas então guarda que aí tem um ponto importante de se responder. Mas voltando à questão, a luz branca é aquela que te coloca em estado de alerta, né? Ou seja, a luz amarela é adequada para um ambiente de repouso, de relaxamento, de lazer, né? No seu dormitório, na sua sala de estar, no seu home theater, etc.
Então, falando em termos práticos para o público, a luz branca seria ideal para uma área de trabalho, uma área de lavanderia, uma área de cozinha. Sim. E para as outras regiões da casa, o ideal seria usar a luz mais amarelada para causar essa sensação de tranquilidade, De relaxamento. de relaxamento. Exatamente. Agora, se lá for um local de trabalho, a sua residência, seria legal ter nas regiões de trabalho luz branca também. Sim. Né? Sim. Então, tem que entender qual é o fluxo da casa, como a pessoa funciona para Exatamente. sugerir. Qual é a rotina, qual é o labor a ser, Isso. a finalidade de Eu ia uso chegar do na ambiente. pergunta das duas iluminações. Na minha casa, eu não cheguei a fazer um projeto, porque quando eu peguei o apartamento, ele já estava com a iluminação pronta. Né? Mas lá na minha cozinha, eu tenho luz amarelas e tenho luz branca, na qual a gente só usa a branca para preparar alimentos. Isso. Né? Mas como a minha cozinha é integrada, aquele conceito aberto com a sala, então quando eu estou só com a luz da sala ligada, as luzes da cozinha são amareladas, mas a gente não está utilizando, só utiliza branca quando está realmente utilizando a cozinha. Exatamente. Então, é correto usar as duas iluminações no mesmo ambiente? Sim, sim. Ou causa uma mistura de sensações aí que... Não, a questão que eu digo que sendo correto, desde que você use circuitos diferentes, né? Para gerar acendimentos diferenciados, ou seja, no mesmo espaço físico, você pode criar N ambientes com diferentes tipos de iluminação. Olha, Por isso que é legal. importante fazer um projeto antecipado, né? Com certeza. Agora vamos levar a conversa para os termos práticos do cliente, É, de contratar, isso. de Exato. comprar, tá? E eu queria, antes Porque disso, tá muito fazer uma bonitinho a pergunta para desmistificar uma coisa. Esse montão de luz de LED que as pessoas colocam na casa é mais econômico de verdade? Se for uma luz de LED, uma lâmpada, uma fita com uma boa qualidade, né, com uma boa procedência, sim, tem uma economia de 80% a 90%. Agora, se for xing-ling, né, que nem fala aí é... Eu vou lá no mercado, como o Carlos acabou de falar, e comprei aquelas lâmpadazinhas mais baratinhas, tudo branquinha. Olha, normalmente o barato sai caro. É isso que eu Essa queria a saber. verdade. Exatamente. Se você É. paga barato na lâmpada, provavelmente você vai pagar um pouco mais caro na E conta. outra coisa, o tempo Não de tem vida, almoço grátis, o, né? tempo, o tempo de vida de uma lâmpada de qualidade é muito maior. Muito maior. Muito Então, maior, de né? 25 a 30 mil horas, algumas chegando até 50 mil horas. Então, é meio que mito você ir lá e comprar a lâmpada baratinha e encher a casa de lâmpada branca achando que está economizando. Não, E as- com certeza. E às vezes você enche a crime. casa de lâmpada e você não ilumina. É interessante isso. Isso é legal. Porque Isso é as muito pessoas não interessante. sabem, mas existe um cálculo que você Sim. faz pelo tamanho do ambiente e as coisas que vão no ambiente para que você determine a quantidade de lâmpadas e aonde elas vão ser posicionadas, né? E até os móveis, a cor das paredes, tudo isso interfere. Né? Tudo isso interfere na quantidade de luz. Então legal. não é fazer o gesso, chegar aqui, eu quero uma lâmpada aqui, uma aqui, outra ali. Não. Muito pelo se contrário. você falar desse Se você negócio quer de um negócio gesso, com qualidade, né? todo mundo faz o seguinte: primeiro faz o gesso, faz tudo para depois chamar O Pra eletricista. abrir os buracos e encaixar Sendo a que luz. o gesso deveria ser pensado junto com a iluminação. Deveria Existir o arquiteto projeto? fazer essa planta do gesso de acordo com a iluminação, da Então, funcionalidade. hoje, se um cliente procurar a Ideal Luz, vocês vão sugerir para ele, primeiramente, um projeto. Sim. Como é que é esse projeto? Ele é vendido? Como é que é feito esse projeto? Bom, normalmente ele é vendido, ele tem um custo, né? Só que ali já está embutido ali no... Na verdade, sim, a gente vende para o cliente um projeto, exatamente o que você falou. O projeto em si já instalado, com toda a assessoria. Então, você dá um do orçamento arquiteto, completo. Quando você faz um completo pro orçamento cliente. das luminárias, você já orça as luminárias com o projeto, Instalação. com instalação, com tudo. Infra, a gente tem que fazer uma infra para o cliente. Sim. Já indica o tipo de gesso, os cortes de gesso, vista. O que é muito importante, eu acho que dentro de uma obra de iluminação, é você pensar no projeto para você programar os circuitos, né? Que é a parte mais difícil, né? Se você deixa fazer tudo depois, você tem que virar a quebradeira, abrir no gesso o tempo todo para fazer os novos. Então, quando a gente fala em circuito, é os fios que são usados para ligar as lâmpadas, né? Então, você monta o circuito para acender determinadas lâmpadas em determinado interruptor. Então, dentro do projeto também vocês colocam isso no projeto de vocês, tudo isso é detalhado dentro do projeto. Isso é detalhado. Inclusive a funcionalidade, né, de tudo isso, entendeu? Como Porque é aquilo que você falou, se você não... Para que serve um projeto em si? Tá? O
projeto em si, na verdade, aquilo que nós estávamos falando de, por exemplo, às vezes você enche o apartamento, a casa de lâmpadas, mas não ilumina. Não está iluminando nada. Às vezes a pessoa tem um cômodo grande e ele coloca um plafond ali no meio, enche de lâmpada e fala, nossa, está escuro ainda. Entendeu? Às vezes não é a quantidade de lâmpada, mas sim a disposição dessas lâmpadas no ambiente. É onde elas vão estar iluminando e aonde está projetando essa luz. Exatamente. E às vezes a pessoa fala, ficou sombra. A sombra faz parte da iluminação. Cria-se um efeito, cria-se um ambiente. Aquilo que você falou antes de chegar em casa e tal. Então, tudo isso são ambientes que você, através da iluminação de um projeto luminotécnico, pode... Isso me arremete à lembrança de uma experiência que eu tive lá atrás, bem lá atrás, e eu acho muito interessante contar isso para vocês. Muitas vezes, a quantidade de luz não é o mais importante para o ambiente, mas sim a capacidade que ela vai gerar em você de perceber o ambiente por meio dos contrastes. Ok? Eu vou explicar melhor. Isso que ele acabou de falar com relação a perceber melhor o ambiente. Um ambiente escuro, e a experiência que eu vivi, eu vou falar em termos práticos e reais, era uma cozinha. Eu tinha que iluminar a cozinha de um determinado cliente que reclamava da iluminação que ele tinha anterior, feita de maneira amadoristicamente, em que ele achava que a cozinha estava escura e ele queria colocar mais luz. E ele punha mais luz e a cozinha continuava escura. E ele punha mais luz e a cozinha continuava escura. E por que isso? Porque a pedra da pia dele era um mármore preto. Os armários eram escuros e cinzas, mais preto. Ou seja, a cozinha dele era bem dark mesmo, sabe? Bem gótica, vamos dizer assim, né? Ou seja, superfícies pretas, negras, absorvem luz. Elas absorvem. A luz que nós percebemos é a luz refletida. Okay? Eu estou vendo o que vemos, nós vemos o que vemos, porque a luz incide e reflete e nos atinge. Okay? Nas superfícies escuras, você não percebe a luz, porque ela é totalmente absorvida. Então, uma cozinha escura, com mármore preto, cerâmica escura, móveis pretos, quanto mais luz ele punha, mais desconforto era gerado. Olha, por quê? Porque a fonte luminosa era muito forte, mas o ambiente em si era escuro. Bom, haja visto aqui agora no nosso estúdio, aqui como a gente está enxergando a coisa. Então, à medida que diminuía a luz, à medida que diminuía a intensidade de luz naquela cozinha escura, preta, ele enxergava melhor as coisas. Olha que interessante, cara. Então, ali era exatamente o contrário. Tinha que menos pôr luz. menos luz. Aqui, agora, nós estamos sentados nessa mesa. Você está enxergando aquela parede? Não. Não está. Por quê? Porque nós estamos dentro da luz, né, que está nos impedindo de perceber aquele outro espaço que está aqui, a meio metro da gente. Então, dentro de um ambiente escuro, quanto mais luz você pôr, mais desconforto você vai sentir. Cara, olha que dica espetacular do Mikasa, ou seja, é um aprendizado isso. Você que está vendo a gente, você percebeu agora como é muito importante a luz na sua casa, nos seus ambientes, na sua vida. E olha que coisa espetacular que a gente aqui sequer tem essa informação e a maneira de compreender a luz, né? Que bacana isso, cara. Exatamente. E a importância da quantidade de luz no ambiente tem tudo a ver com as cores presentes naquele ambiente. Porque as cores são percebidas através da reflexão da luz. E elas, por sua vez, também agem no nosso estado hormonal, na nossa produção hormonal, no nosso estado de ânimo e tudo mais. Então, a iluminação de um ambiente, ela tem que ser percebida como um todo. A qualidade, a textura dos materiais que estão presentes naquele ambiente, a tonalidade desses materiais que estão naquele ambiente. Okay? Então, tudo tem que ser feito dentro de um conjunto
É por isso que a iluminação não deve ser deixada por último. Cara, que tema espetacular. Dá pra ver que o esse, buraco cara. é mais embaixo, né, É Bartol? muito Mais diferente. embaixo. Às vezes, olha que Você vai ter que loucura. devolver aquelas lâmpadas pro mercado. Não, hein? pelo amor de Deus, eu vou devolver tudo. Eu comprei um montão, comprei um pacote, uma caixa de lâmpada do Sim, mercado. por que essas lâmpadas brancas a gente só encontra em maior quantidade nos mercados? Porque são mais baratas na sua produção e, consequentemente, no seu valor de venda. Sim. E é onde as pessoas... E é o Tá inferno no que você atacado, entra no né? mercado, tem uma cesta daquilo, né? Falando em valor de venda, vamos perguntar aí quanto custa um apartamentinho completo com consultoria, com as Com que lâmpadas? metragem? Que eu já Ah, perguntei. uns 60 metros quadrados? É o que eu tenho lá na Praia Grande. É, Não já precisa vamos ser fazer. valores exatos, é só para o pessoal entender o quanto custaria iluminar um apartamento de uma maneira mais completa. E da forma Uma base, correta também, da né? forma correta com o projeto de vocês, Essa é outra entendeu? coisa muito... Uma média. É uma pergunta ingrata. Mas o público quer saber. Eu Ele quer imagino. saber se ele pode pagar. É. Porque a gente falou aqui, a lâmpada tal, o hormônio, mas eu posso pagar tudo Mas isso? eu fico imaginando na cabeça do Carlos ele fazendo conta. Deixa eu ver. O quarto, o banheiro. então, Ele vai fazendo conta. Eu deixo de Nilson comprar aqui, o móvel, não compro a me lâmpada erra para o ambiente ficar legal. O Nilson deve pensar, não me erra no preço. Eu já Não, disse isso lá é uma no média começo. pro pessoal. Fala assim, entre tanto e tanto, com um projeto completo. Vamos pensar em LEDs para um apartamento com sala, cozinha e 2 quartos, banheira. Dois Vamos banheiros. pensar em algo mediano aí, sei lá, um apartamento com 2 dormitórios, em torno aí de 15 mil a 20 mil reais. Se para iluminar tudo com o Isso. projeto de vocês, Isso. com lâmpadas de Isso, qualidade. Com qualidade, claro. Um pouco de ironia aqui, percebam que ele disse apartamento mediano e não medíocre. Mediano, né? Mediano. É. Mediano. Cara, E como aí- isso é fundamental numa obra, né, cara? Que coisa. E lâmpada lá na Ideal Luz, eles têm de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é modelo, tem para pendentes, né? A pessoa consegue comprar com vocês tudo para casa dela. Tudo, e o que não tem a gente consegue. Então, temos vários parceiros, né? Vários arquitetos também. E o que acontece é o seguinte, os arquitetos são tudo, eu costumo falar que são tudo meio louco, né? Eles inventam coisas, põem coisas no papéis que é inacreditável. E aí a gente tem que correr atrás para executar, você porque sabe é o nosso papel. É aquele velho ditado do arquiteto inventa e o engenheiro aguenta, né? E tem que ser assim, porque se ele não inventar, o que o engenheiro vai fazer? Exatamente, é verdade, coitado. O fácil Mas- todo mundo faz. Mas Pô, olha que tema Nilson, louco. voltando um pouquinho aqui, eu queria perguntar. Comprei o meu apartamento ontem, vou reformar ele do zero. O que eu preciso levar para você conseguir fazer o projeto para mim de iluminotécnica? Pô, normalmente a planta, né? A planta elétrica, enfim, e a planta do apartamento. Planta, preciso levar. Poxa, nesse ambiente eu quero usar um sofá dessa cor, quero pintar aquela parede de tal cor, usar tal piso, preciso dimensionar essas isso para informações vocês todas. ou Aí eu vou me pedir desculpa, mas agora eu vou chutar o pau da barraca. Pelo seguinte, lá vem polêmica, hein, porque- Bartol? Olha o corte, porque prepara o corte. Na verdade, você não tem que levar essa dúvida para a loja de iluminação, né? Você tem que levar essa questão no contexto de contratar o profissional adequado para resolver tudo isso para você. Para resolver seu problema. Ou seja, um arquiteto ou um designer de interiores. E são esses profissionais que deveriam, né, concentrar toda a logística de ação, de trabalho dentro de um apartamento. Infelizmente, é muito polêmico isso que eu estou dizendo aqui agora. É muito polêmico. O cliente chega lá na loja de iluminação, e essa é a parceria que eu tenho com o Nilson, de uma maneira muito, muito benéfica, muito agradável, é que eu dou todo o suporte para ele na área luminotécnica, na área de iluminação. Só que, muitas vezes, o cliente chega lá procurando pela iluminação e, dado essa nossa parceria, nossa proximidade, surgem as questões que deveriam ser tratadas com um arquiteto coordenador da obra, que muitas vezes o cliente leigo negligencia. E ele acaba botando a Ignora. culpa em você se algo dá errado. Né? Exatamente. Quer que a gente gerencie a obra, né? Exatamente. Então, Você compra o projeto luminotécnico, o cara quer o pacote completo. Isso. O cerne da coisa está exatamente aí. A nossa cultura
De não projeto, de né? não projeto. A cultura de não do projeto. não projeto. É muito difícil coordenar uma obra sem projeto, Você né? sabe disso. Você que trabalha na área do móvel planejado, muitas vezes o cliente que chega lá em busca de um móvel planejado, ele quer que você resolva todo o aspecto do apartamento dele, que na verdade envolveria um profissional, que no caso o designer de interiores ou o arquiteto, que estaria então na gerência dessa obra e canalizaria as coisas para o ramal adequado. Móveis, E aí essa união de informações faz o projeto de iluminação ficar correto, adequado. Exatamente. Porque você já pensou no design, já pensou nas cores da mobília, e aí o projeto de iluminação fica adequado. Mas é claro que se a pessoa chega lá na Ideal e não tem um arquiteto, vocês acabam resolvendo o problema. Aí é que está o grande Mas aí vira diferencial. uma briga do diabo. Aqui é que está essa nossa grande parceria. Aham. Entendeu? Porque eu também percebo isso, que eu, sozinho, como arquiteto especialista em iluminação, conto nos dedos os clientes que eu consigo ao longo de um ano. Por quê? Porque o cliente desconhece a existência e a importância de um profissional que vá direcioná-lo e orientá-lo para isso. Então, ele vai direto lá na loja. Então, a nossa parceria está sendo muito benéfica exatamente por causa disso. Se o cliente chega lá diretamente na loja, ele vai também encontrar comigo, que estou dando a consultoria e assessoria a eles. E eu, por sua vez, também tenho, a partir dele, o campo de ação e entrada no mercado, né? Então, a Ideal Luz é a única loja na Praia Grande que conta com uma Consultoria consultoria luminotécnica. exclusiva luminotécnica. Pegou a dica aí? Você vai lá falar com o Nilson, você encontra quem? Carlão. Carlão dando assessoria em tudo aquilo que você precisa. Não me vá lá sem arquiteto. Vai sim que ele resolve. Resolve. Ele fica bravo, mas ele Ele resolve. fica bravo, mas ele resolve. Mas é muito importante isso, porque às vezes, o que acontece, Carlos e Nilson, qual é o objetivo desse podcast? O objetivo desse podcast é quebrar barreiras, é quebrar todo aquele processo que as pessoas normalmente desconhecem e têm um receio e o medo de chegar em determinados locais e não poder perguntar e falar. Então, quando a gente conta com a presença maravilhosa de vocês, é justamente para quebrar isso, entendeu? É claro, a pessoa deveria ter o arquiteto, só que nós do Micasa achamos a solução. Você vai ficar bravo para arrebentar, mas quem está escutando a gente, ouvindo a gente nesse momento, ela sabe que ela pode ir lá na Ideal, falar com o Nilson e vai encontrar um arquiteto que ela sequer pensou no assunto. Exatamente. Essa é a função do Micasa. É isso ou não? É verdade. E não só para a iluminação, para todas as áreas, né? Todas as áreas de uma casa, ela anda em conjunto com um projeto, né? Sim. Porque o projeto nada mais é que concentrar aonde vai construir ou demolir parede, aonde vai pintar cada cor, aonde vai fazer a mobília, aonde vai pôr a iluminação. Então, o contexto disso torna um projeto completo e faz ficar bom no final. Mas a gente sabe que isso não é a realidade é a realidade de 10% da população no Brasil. O né? que a gente aprende Sendo muito otimista, aqui, 10%. A gente está trazendo aqui informações para as pessoas que estão concentradas somente nos profissionais. Então, que ela tem que ir atrás para descobrir. Né? Ou ela vai ter que contratar o arquiteto que vai dar toda essa consultoria. Então, a gente está levando essa informação para ela, para, no mínimo, ela saber que isso é importante. Né? O que ela precisa de mínimo para saber, para não ser enganada, para comprar a lâmpada e a luz para ter a luz adequada na sua casa, Boa qualidade, de uma boa qualidade. Para ter o mínimo de direcionamento, né? Exatamente. Porque é um caos. Você vai fazer uma reforma, você lida com 8, 10 fornecedores diferentes, que agem de formas diferentes, né? Então, quando você tem uma pessoa que concentra a informação, fica muito mais fácil para nós, agora falando como empresa, do que tudo no cliente, porque o cliente ele não tem o conhecimento técnico para tomar tempo, todas né? as decisões com todos os fornecedores e fazer tudo caminhar. É um né? aspecto Então, cultural, eu acredito, que está sendo transformado Vem mudando. beneficamente, Sim, sem dúvidas. exatamente por atitudes como essas que nós estamos tendo agora, por esse trabalho maravilhoso desses podcasts, onde são colocados profissionais que atuam especificamente em cada área, né, direcionando. Então, nós estamos
trabalhando no sentido de mudar a cultura Sim, exatamente. das pessoas. A pessoa paga um projeto, mas o que ela não enxerga é que muitas vezes você tem muita economia por você. O profissional está te dando uma solução antecipada. É o que o Nilson falou do barato sai caro, né? Exatamente. Por exemplo, a gente vou comprar piso. Né, eu estava falando com o Farrucas essa semana e ele falou, a gente compra piso o tempo todo. Então a gente tem uma negociação especial com o parceiro e muitas vezes o cliente paga 10 mil mais barato comigo, se você for comparar a quantidade. E com certeza com vocês às vezes também pode acontecer porque também compra em quantidade. Né? Então, você falar com as pessoas certas do que tentar fazer sozinho e ter esse direcionamento com especialistas faz você gastar mais agora. Parece que está mais caro, mas no final, na conta final da obra, não é bem assim. Faz economizar você sempre dinheiro. vai colocando, mas precisa de mais 5 mil, mais 10 mil aqui, mais 5 mil ali, então você vai sempre, você não vai enxergando o que isso custa. É que no alto. fim das contas as pessoas não colocam o tempo gasto, o estresse que você passa também para resolver os problemas que são causados depois. E é engraçado o seguinte, isso tudo tem que ser levado em conta. Sim, a cada convidado, a cada especialista que a gente traz para o Micasa, a gente vai desvendando coisas, porque o meu caso, eu estou aqui como uma pessoa que não tem o menor conhecimento de tudo aquilo que se fala. Então, quando eu pergunto e quando eu tenho dúvida, é justamente, eu imagino, que seria a dúvida de uma pessoa que começou uma obra e não sabe nem que dia que é hoje. Exatamente. Tem uma vontade, tem um sonho, eu quero ter uma casa bonita, bem iluminada e que eu me sinto feliz e bem. Então, eu me coloco nessa condição justamente para fazer as perguntas que talvez essa pessoa faria ou não faria, porque não tem para quem perguntar. Exatamente. Então, a desmistificação desse podcast é com esse intuito, com essa natureza. Trazer vocês que são especialistas nos mais variados campos e quebrar essa falta de informação, essa coisa retida que muitos profissionais às vezes seguram. Sim. E que eu acho que tem que acabar com isso. É importantíssimo isso que você acabou de falar, porque arremete àquilo que eu disse logo no início da nossa conversa. Eu fui fazer a minha especialização em iluminação e designer em 2010, 2009, se não me falha. Mas, então, veja bem, eu me formei em 86, ou seja, eu vivi quase 20 anos trabalhando na minha profissão como arquiteto em casas de alto padrão, oferecendo um serviço que, muitas vezes, eu delegava para outros profissionais, porque não era a minha área de atuação dentro de um conhecimento mais aprofundado. No caso, a iluminação. Sim. Então, quando eu fiz essa especialização, eu falei, puxa, como que eu pude viver tanto tempo nas trevas? Então, o que falta muitas vezes é a humildade de muitos colegas em entenderem isso. E quando eu me refiro a colegas, eu me refiro a arquitetos. Ok? Falta aquela humildade de entender que o nosso campo de atuação é vastíssimo. Ele é cheio de especificidades. Então, não é demérito você não dominar determinado campo e delegar isso a quem o conhece. Exatamente. Muito pelo contrário, você une forças. Exato. Você melhora a sua condição de trabalho para o seu produto final, que é o seu cliente. E o cliente, por sua vez, compreendendo isso, sendo bem atendido e tendo bons resultados, obviamente passará a falar bem da É natural que isso ocorra, até porque quando você não tem esse tipo de reciprocidade, você, obviamente, e é natural que você vá falar mal. Se você não tem esse resguardo, né? Das pessoas que são entendidas naquilo que você pretende, porque o que eu penso com esse nosso podcast? Isso aqui é um podcast realizador de sonho. Então, assim, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa, independentemente da sua condição financeira, consiga realizar o seu sonho. Pode ser uma casa de 1 quarto como uma de 30 quartos. Exatamente. Mas quando você tem um sonho e você consegue transformar isso em realidade,
a nossa missão aqui foi cumprida. Exatamente. Esse é o ideal. E se você vê a iluminação de uma casa, ela não é referente a móveis planejados, a parte de marmoraria, não é caro. Se você for ver isso aí nos metais, se você for ver isso, a iluminação ela não é cara. 2% do custo de uma obra, 1,5%. Ó, isso é muito importante falar. Normalmente, o custo disso fica em torno de 2% do custo de uma obra. É isso? Exatamente. Dica de casa. Muito pouco, né? E E a influência é grande, né, E na gente, vida. Agora eu vou fazer mais umas perguntas aqui. Manda. Existe diferença da luminária que se usa internamente para a luminária que se usa externamente? Por exemplo, eu quero iluminar uma piscina, um jardim. A luminária é a mesma ou é só uma proteção? Como que é? Existe diferença entre as lâmpadas adequadas? Sim, que é do índice de proteção também, né? Porque tem umas que podem receber jatos d'água, as que ficam dentro de piscina são subaquáticas, então elas podem ficar submersas. E em questão de tonalidades de temperaturas de cores, basicamente É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas existe sim, quando for comprar lâmpada, saber que essa é para externa, Área externa e essa é para interna. Exatamente. A essa questão, a gente tem aquele índice conhecido nos catálogos, e embalagens e tal, como IP, IP. que é o índice de proteção. Então, ele é feito uma numeração que vai em ordem crescente. Quanto maior o número, maior o índice de proteção contra intempéries. Qual que é o maior número? 66. IP 66. 65, 66. Esses são as lâmpadas que têm maior Exatamente. proteção. Isso. Então, IP66. IP 66 Na hora que você for construir aquela piscina lá que a gente vai fazer bastante churrasco, Bertô, você já não, sabe. Se for dentro da piscina, Não aí já é outra. Não, aí já é subaquática. É subaquática. já entra Mas ali no nos jardinzinho, campos de classificação. IP66. IP, então, externamente eu tenho que usar a lâmpada IP66. 65 é o mais 65, comum. 65. Que tem um índice Veja de proteção bem, mais não alto. é a lâmpada. Esse índice ele é relativo à luminária. E o que é uma luminária? A luminária é um receptáculo que comporta a lâmpada. E a lâmpada é a fonte de luz. Ok? Então, existe todo um sistema a ser considerado. A fonte de luz, que é a lâmpada, ela pode ser uma lâmpada de LED, pode ser uma lâmpada de vapor metálico, pode ser uma lâmpada incandescente, que já não existe mais, que já virou a peça de museu. Mas a lâmpada ela é colocada dentro de um receptáculo, por sua vez, que chama-se luminária. Correto. Né? E a luminária é que tem um índice de proteção. classificada com esse IP, que é o índice de Aí, proteção. a lâmpada que vai ali dentro eu posso colocar independente. É a mesma que vai dentro e a que vai fora. Aí Exatamente. a luminária pode ser uma arandela, pode ser um refletor, pode ser um espeto, pode ser um balizador, enfim. Eu acho melhor, muito mais fácil, ir lá na Ideal e mandar buscar. Põe aí, velho. Se vira aí, cada um com seus problemas, irmão. Entrega pra gente que a gente resolve. Dá pra Ideal, que a Ideal resolve, cara. Ó, Por é isso muito é que eu mais estou lá com simples. eles. Eu tenho uma dúvida aqui também, não sei se já está dando tempo do podcast. Não. Não? Dá Aqui tempo? nós vamos falar de luz até a luz acender, velho. Até clarear. Não, a minha dúvida é o seguinte, para a pessoa que ela já mora em algum lugar, ela já reformou, já passou por todo esse processo, mas depois de um certo tempo ela percebeu que ela não está contente com a iluminação da casa dela. Ela ouviu o nosso podcast aqui e falou, puta, quero mudar. Existe meios para a pessoa que já mora em algum lugar, não quer mexer com reforma, não quer quebrar alguma coisa em casa, não quer mexer com gesso, existem meios para essa pessoa mexer com a iluminação da casa dela? Boa pergunta. Sim, claro. Iluminação vai ser difícil sem externa. quebrar, né? Existe, claro que existe, porque a gente tem que entender a lâmpada em si, a iluminação, como fonte luminosa, Uhum. ok? E a fonte luminosa, ela pode ser trocada, substituída por alguma coisa mais adequada à situação de uso, né? E as variações de uma fonte luminosa são temperatura de cor, que é o que determina se a luz é mais branca ou mais amarelada, né? E daí entra naquele quesito do conforto, relaxamento, atividade, etc. A intensidade luminosa, que é a quantidade de luz que essa fonte vai emitir,
né? A forma como essa luz será distribuída no ambiente, que tem a ver com uma luz difusa, é aquela luz que se espalha pelo ambiente de um modo geral e torna o ambiente mais iluminado igualmente. Existe aquela luz de foco, que é aquela luz focada em determinado ponto, gerando uma sensação de luz e sombra, que é, aliás, muito agradável, causando um dinamismo no ambiente. Existe a luz indireta, que é aquela que se faz valer de uma superfície para rebater e espalhar essa luz pelo ambiente. Seria os LEDs, então, né? As fitas de LED que usa muito como iluminação direta? Não. A luz indireta a que eu me refiro é simplesmente, por exemplo, pegar agora essa luz aqui, que é uma luz difusa, e virar ela para o teto. Você ilumina Então uma ela vai outra bater área no teto para e o teto refletir vai uma refletir a outra, luz, é isso? Exatamente. Então, a isso nós chamamos de luz indireta, né? Então, você vê, as variantes são muito grandes, com a possibilidade de você usar diferentes fontes de luz para melhorar o ambiente. Pô, então, pelo que eu entendi, a pessoa que ela tem lá uma sala e já tem pré-determinada lá as posições das luzes lá, você mexendo na intensidade da cor, na temperatura, com isso você consegue modificar o ambiente dela, sem precisar mexer em nada no ambiente estruturalmente falando, até né? usando abajures também. Legal, show de bola. Dá uma complementada. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Vocês também interferem nesse processo, por exemplo, de abajur? Vocês recomendam este abajur, aquele abajur, este canto, naquele canto? Ou seja, vocês também, evidentemente, devem distribuir isso de uma forma para criar uma iluminação adequada no ambiente. Sim. Aí vai criar ambientes, né? Sensações, enfim. Eles pegam o projeto do arquiteto que pensou na mobília e ele constrói a iluminação ali de acordo com o que ele acabou de falar ali. Aqui tem um vaso, então vou colocar uma luz focal nesse vaso. Aqui eu vou colocar uma indireta para causar aquela sensação de tranquilidade, né, que você coloca numa luz mais amena, mais calma. Então ele vai trazendo todas as especificidades que ele colocou ali e vai distribuindo de um ambiente de uma forma harmônica. Uma coisa importante, o pessoal às vezes faz o móvel, mas eu queria que tivesse uma fita de LED aqui. Só que não tem nenhum preparo. Quando a gente faz uma fita de LED, a gente precisa ter a fita de LED, precisa ter a fonte e ter um interruptor. Isso acontece e aonde muito. liga e desliga. Isso acontece então, muito. isso toda hora acontece porque o cliente achou, só pôr a fita. Não é só pôr a fita. Não é só pôr a fita. Por isso que a gente faz um projeto antes. Porque se a gente determinou, mesmo que o fio venha do teto, passe por dentro do armário para ser ligado, a gente tem que prever aonde vai o fio, aonde vai a fonte e aonde vai ligar. Se vai ligar no interruptor da própria casa, ou se vai fazer um botão específico no móvel para ligar aquela lâmpada. Então, é uma coisa que o pessoal tem que se atentar. Não é só pôr uma lâmpada aqui, tem um contexto, né? Em qual circuito vai ligar ou não vai ligar, vai ser individual, né? Então, tem que prestar bastante atenção nisso e saber aonde vai colocar essas coisas antes de falar, quero aqui, quero ali, quero cá. E é o que o Carlos falou também, é muito importante a figura do arquiteto e do design de interiores como um gerenciador dessas pessoas, porque para o seu trabalho, para o trabalho de vocês ser realizado, vocês dependem dos outros também, né? Sim, e também, como vocês citaram a fita de LED, normalmente a maioria das pessoas aplica essa fita de LED de forma errada. Simplesmente cola, ela vem com a 3M, Meu cola filho direto fez isso no quarto. numa superfície, no gesso, E na nunca madeira. dura. Não dura, você sabe por quê? Nunca Porque dura. normalmente você tem que pôr uma chapa metálica, um perfil, e colar essa fita no perfil, ou num perfil de LED ou algo metálico, porque a fita ela esquenta e essa parte E aí metálica faz ela dissipar essa caloria. Isso. E com isso Quando- ela aumenta o tempo de vida Isso é legal de falar, porque Olha, quando que a gente bacana. aprendeu isso lá na GD, quando o cliente quer fita de LED no móvel, a gente já manda com esse perfil. Aham. Então a gente já prepara o perfil para vocês só colarem a fita no local, porque justamente por isso a gente fazia só um rebaixo na madeira, e de tempos em tempos a fita está descolando, Descolando, Cara, queimando. Descolando E a ação da queimando por causa temperatura da transmissão lâmpada da na cola. Com o temperatura, tempo ela começa a perder o brilho e tal. É justamente por causa Aí- disso. Olha Aí tem a que dica. Essa dica é boa. Essa dica do Mikasa é maravilhosa. E isso é um erro que Aí tem uma Erro mais ironia, comum, aí né? tem uma ironia da natureza a ser considerada. Interessante observar que, com o surgimento do LED,
coisa que aconteceu aqui há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, fora quando do começou a surgir no LED e tal. Veio aquela grande maravilha que o LED consome menos energia. Ele emite radiação luminosa, consumindo muito menos energia. Então, antigamente você tinha uma lâmpada halógena que consumia 50 watts. Hoje você tem uma lâmpada de LED que faz a mesma função, consumindo 4 watts. Então, olha a diferença de consumo energético. Porém, o LED é extremamente sensível ao calor. Ele não funciona bem com calor. E onde há eletricidade, há calor. Uhum. Então, é por isso que uma lâmpada halógena de 50 watts causa queimaduras de primeiro grau, uma vez acesa, se você encostar a mão nela. Já o LED não, porque o LED ele consegue trabalhar a baixas voltagens, ou seja, ele consome meio watt para gerar uma intensidade luminosa. Então, uma lâmpada de 4 watts, por exemplo, ela é capaz de gerar uma intensidade luminosa e tudo mais. Porém, existe esse grande paradoxo. O LED é sensível ao calor. Ele trabalha com baixa voltagem exatamente porque é sensível ao calor. Então, se ele é colocado em ambientes em que gera um calor ou que não há uma dissipação de calor, por mais baixo que seja a voltagem, havendo eletricidade, há calor, há aquecimento. Então, é por isso que a gente observa as lâmpadas de LED, de um modo geral, com aquela estrutura de alumínio, toda facetada e tudo mais. Aquilo lá nada mais é do que um radiador, um dissipador de calor. Então, a fita de LED, trabalhando nesse perfil de alumínio, ela tem uma vida útil bem maior. Usa esse perfil como um dissipador de calor e tem uma vida útil mais alongada. Fica a dica. Cara, que dica espetácular. Você colou o seu LED na madeira, vai perder, bonitão. Ele vai levantar e vai ficar aquele rabinho aqui que você fala, miserável, não cola. É por isso, dica em casa, tem que ter um perfil de alumínio, é isso? Não vai durar muito também. Exatamente. Olha que coisa, tá vendo? Eu adoro esse programa por causa disso, cara. E outra coisa, a gente já aprendeu que para acalmar uma mulher, a gente tem que deixar a luz amena, né? Isso. Tranquila. Aí é fundamental. E lâmpadas, as pessoas não sabem, determinadas lâmpadas têm graus, tá? Tem índice de reprodução de cor, tem várias coisas aí técnicas, né? Que muitas pessoas não reparam. Não, eu tenho certeza que 99% da população não sabe. É só rosquear aquela lâmpada. Exatamente. Aí que está a história. 99% da população vai comprar lâmpada na gôndola do mercado e... Eu conheço alguém assim, hein? E compra lá 6.500K para botar no quarto, entendeu? Aí a mulher não se agrada do carinho e o cara não sabe que a culpa é da lâmpada. Exatamente, olha. Bartô, aprendemos muito hoje, hein, cara? Não, cara, foi sensacional. A cada episódio desse programa é um aprendizado, é muito bacana, é um mundo que a gente se encanta, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas não têm o tempo hábil de aprender tudo aquilo que a gente fala, comenta e aprende aqui nesse programa, porque é natural do ser humano ele querer realizar as coisas de uma maneira muito rápida, né? Então o cara, quando começa uma obra, o que ele mais quer, na verdade, é terminar. Tá certo? Exatamente. E ele não se atenta nesses pequenos detalhes que, na verdade, são fundamentais e que vai fazer com que ele seja feliz para o resto da vida dele. Exatamente. Então, esse programa é muito maravilhoso por causa disso, porque ele é constituído de pessoas como vocês que vêm, com o maior prazer deste mundo, fazer com que nós e quem nos assista tenha um pouco mais de conhecimento e, consequentemente, sim, muito mais valorização daquilo que eles estão fazendo. Gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui, né? E esse episódio só seria possível, né? Graças ao quê, Bartô? Hoje você não fez o merchan no começo, pode fazer no final, tá liberado. Olha, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu quero agradecer demais, que eu não ganhei ainda, a Geração Design, entendeu, que tem uma cozinha minha que está pendurada, que é a maior empresa de móveis planejados desse país. Gente, vai na Geração, cara, os caras trocaram
todo o mostruário da O loja. showroom tá novo. Cara, o showroom tá novo. Passa lá, vai ver que está a coisa mais linda desse mundo. Logo de entrada, os caras deram uma mudada em tudo, que vocês não têm ideia do que eles são capazes e o que os móveis planejados se transformaram nos dias de hoje. Sim. Então, assim, é algo que você vai se surpreender muito, porque está muito bonito e é assim, é uma surpresa atrás da outra. E evidentemente que nós não poderíamos fazer esse podcast se a Hoffman não tivesse conosco, não fosse nossos parceiros. É a maior empresa de evento desse país. Fazem carnaval, Fórmula 1, corrida de cavalo, briga de galo, tudo que vocês imaginar. Então, assim, os caras são fenomenais. Você vai fazer um evento? Não faça antes de consultar a Hoffman. Isso, fechou? muito É bem. isso aí. E um agradecimento especial aqui pro pessoal da Ideal Luz. Como a gente encontra vocês lá nas redes sociais? @Ideal Luz, tudo junto, né? Que é o nosso Instagram, ou pelo Facebook. Ideal Luz também. Ideal Luz também. Legal. E fisicamente a loja fica na Praia Grande, né? Na Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, número 6060. É bastante conhecida, desde 27 anos no mesmo lugar. Show de bola. Mas é evidentemente que vocês atendem em São Paulo. Se eu ligar lá e falar, escuta, estou com uma luz aqui que queimou. Vocês mandam abraço. Esses dias mesmo, nós estávamos aqui no Campo Belo. Aí, cara, Campo Belo, lugar de rico, hein, velho? Ganharam dinheiro, hein, mano? É isso aí. E para finalizar, gostaria de pedir aqui pro pessoal que acompanha a gente, que gosta desse conteúdo, compartilhe com os amigos, mostra para todo mundo, para quem está reformando, clica no inscrever no nosso canal, ativa o sininho, que é muito importante para a gente levar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas. Nos sigam também no Instagram, podcast Me Casa, e estamos lá no Spotify, toda quinta-feira, às 19 horas. Isso também deixar um pedido especial aqui pro pessoal, deixar sugestão de conteúdo pra gente lá nos comentários também, pra gente trazer cada vez mais informação pra galera aí de casa. É isso aí. Bom, Muito obrigado mais uma vez. Me casa. É isso aí. É isso aí. Obrigado.